Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Jean e hoje nós vamos falar um pouco sobre microminerais, né? A aula de hoje tem esse tema microminerais, do alimento à aplicação na indústria, tá certo? Então, só para a gente contextualizar, na aula anterior, né, nós construímos uma ideia importante, né? Quando falamos de minerais, né, o objetivo não é consumir o máximo possível, né, mas é atingir uma quantidade adequada às necessidades do organismo. Agora, nós vamos avançar nessa história e olhar especificamente para os microminerais. O nosso percurso terá três momentos, né? Primeiro nós vamos conhecer alguns dos principais microminerais, o ferro, o zinco, o iodo, o selênio e o cobre, né? E entender por que mesmo necessários em pequenas quantidades, eles merecem funções fundamentais. Depois surge uma questão essencial. Encontrar um mineral no alimento significa que o nosso organismo conseguirá aproveitar toda aquela quantidade? Será? É aqui que entra o conceito de biodisponibilidade. E veremos que a absorção e a utilização depende de diferentes fatores, né? Olha pessoal, essa história não é nova, né? A gente já viu esse filme antes, né? Então nós vamos trazer essa discussão para esse assunto e aí para dentro da agroindústria, né? Processamento, fortificação, controle tecnológico, né? Eles podem interferir na oferta e na biodisponibilidade desse mineral nos alimentos. Portanto, ao longo dessa aula, nós vamos acompanhar uma pergunta que ela é central, né? Entre o mineral estar presente no alimento e ser efetivamente aproveitado pelo organismo, o que pode acontecer nesse caminho? Então, começaremos descobrindo quem são esses microminerais e por que eles são tão importantes. Vamos seguindo aqui. Micro, né? Significa pequenas quantidades, né? Não pequena importância, né? Então os microminerais, eles recebem esse nome porque o organismo precisa deles em quantidades muito pequenas, geralmente miligramas ou microgramas, né? Mas isso não reduz a sua importância. Mesmo em pequenas quantidades, eles participam do transporte de substância, da regulação hormonal, né? Das reações metabólicas, né? E de mecanismo de proteção celular. Portanto, o micro descreve a quantidade necessária, não o impacto fisiológico. Então, a partir disso, surge a próxima pergunta. Se exercem funções tão diferentes, quais são os principais microminerais e o que cada um faz? Então, olha aqui, cada mineral contribui de uma maneira diferente. Então, aqui, né, nós podemos diferenciar cinco microminerais importantes, né? O ferro participa do transporte de oxigênio. O zinco atua como enzimas, né? Atua em enzimas, na verdade. Atua também na síntese e na imunidade. O iodo é necessário à produção de hormônios tireoidianos, né? E o selênio integra sistemas antioxidantes. E o cobre participa de enzimas e do metabolismo do ferro. Então, o ponto central não é decorar uma lista, né? Mas é perceber que cada mineral contribui de uma forma diferente para o funcionamento do organismo. Então, se precisamos de todos eles, né? Então, precisamos perguntar de onde vêm esses danadinhos. Então, ó, os microminerais, eles aparecem em diferentes combinações nos alimentos. Em carnes, né? Em leguminosas, né? No caso do feijão, por exemplo. Em pescados, né? Em laticínios, né? Queijos, iogurtes, né? Também nos ovos, em sementes, em castanhas. Em alimentos fortificados, né? Eles podem fornecer mais de um mineral. Por isso, é arriscado pensar que existe um único alimento responsável por cada micromineral. Então, a diversidade alimentar amplia as possibilidades de ingestão desses nutrientes. Mas aparece uma questão que é importante, né? 2 alimentos que contêm ferro, por exemplo, necessariamente fornecem ao organismo a mesma quantidade que é aproveitável, né? Então, essa pergunta nos leva diretamente para o próximo conceito. Então, pessoal, até aqui identificamos os principais microminerais, identificamos suas funções, né, suas fontes. Mas ainda falta uma etapa que é essencial, né? O mineral pode estar presente no alimento e ser ingerido, mas isso não significa que toda essa quantidade será absorvida e utilizada pelo organismo. Entre a ingestão e a utilização existem processos que podem favorecer ou limitar o aproveitamento. Portanto, presença nos alimentos e aproveitamento fisiológico não estão na mesma situação, não é a mesma coisa. É exatamente essa diferença que vamos compreender nos próximos slides, né? Quando entramos no conceito de biodisponibilidade. Então é agora, ó, biodisponibilidade, quanto do mineral realmente chega no organismo. Então, no momento anterior, né, nos slides anteriores, nós vimos
que o mineral pode estar presente no alimento e ser ingerido. Isso é uma coisa. Agora precisamos avançar uma etapa, né? Nem tudo que ingerimos consegue ser absorvido e utilizado. E é justamente esta fração aproveitável que chamamos de biodisponibilidade. A catraca representa essa seleção. Muitas partículas chegam ao intestino, mas apenas parte consegue atravessar e ficar disponível no organismo. Portanto, conhecer a quantidade presente no alimento não conta toda a história. Mas será por que essa biodisponibilidade ela pode variar? O que vocês acham? O ferro mostrado, né, ele mostra muito bem por que a biodisponibilidade varia. No ferro M encontramos em alimentos de origem animal. A absorção tende a ser maior e menos influenciada pelos demais componentes da refeição. Já o ferro não M, né, que é o ferro predominante nos vegetais, ele apresenta absorção mais variável, né? E isso significa que 2 alimentos podem fornecer ferro, mas o organismo não necessariamente aproveita esse mineral da mesma forma, da mesma maneira. No caso do ferro não M, né, a própria composição da refeição pode modificar a sua absorção. Então, quais componentes favorecem ou dificultam esse processo? Olha o que a gente vê aqui nesse slide. Ó. O alimento não atua sozinho, a composição da refeição importa. Então, pessoal, aqui nós percebemos, né, que não avaliamos a biodisponibilidade olhando apenas para o alimento isoladamente. A vitamina C, por exemplo, ela pode favorecer a absorção do ferro não M, né, e aumentar a sua fração aproveitável. Né. Já os fitatos, né, eles são presentes em alimentos como grãos, né, sementes, leguminosas. Eles podem reduzir essa biodisponibilidade, né, e isso não significa que o fitato elimina o ferro ou torna esses alimentos inadequados, né. Significa apenas que existem interações dentro das refeições que são capazes de modificar a absorção, e assim a gente precisa integrar quantidades ingeridas, absorção e necessidades fisiológicas, né? Vamos passar aqui. Nesse outro slide, né, ele diz o seguinte: não basta ingerir, é preciso absorver o suficiente para atender a necessidade. Então agora pode reunir todo o raciocínio, né, nesse momento aqui. O estado nutricional não depende somente do quanto de minerais que nós ingerimos, né? Depende também do quanto que nós conseguimos absorver e de quanto o organismo necessita. Se o aproveitamento for insuficiente em relação à necessidade, aumenta o risco de deficiência. Por outro lado, ingestões excessivas, né, pode produzir efeitos adversos. Então, o equilíbrio resulta da relação entre ingestão, biodisponibilidade e necessidade fisiológica. E é isso que abre a porta para a próxima pergunta. Se o processamento modifica o alimento, ele também pode modificar essa relação? O processamento, pessoal, não significa necessariamente destruir minerais pelo calor, né? Então as perdas podem acontecer por outros caminhos, né? Então, ao descascar, por exemplo, né, ou quando a gente vai refinar, a gente remove parte dos alimentos que concentravam determinados minerais. Em processos com água, parte desses nutrientes pode migrar para o líquido e ser descartado. Por outro lado, técnicas adequadas, controladas, né, ajudam a preservar uma parcela importante do conteúdo mineral. Portanto, o efeito depende do processo empregado. E isso abre uma nova pergunta, uma nova possibilidade. Se a indústria pode reduzir a oferta, ela também pode aumentar? O que vocês acham? Então a indústria também pode intervir aumentando a oferta de nutrientes por meio de fortificação ou de enriquecimento. A fortificação adiciona nutrientes para melhorar o valor nutricional. E o enriquecimento pode aumentar ou restabelecer esse conteúdo, né? Então, a iodação do sal é um exemplo clássico, né, dessa aplicação, a gente já falou muito sobre isso. Então, a necessidade nutricional da população é transformada em uma intervenção no produto. Mas adicionar um mineral não encerra o problema. Olha a pergunta. Basta colocar a quantidade desejada no alimento, né, do mineral no alimento? Então, depois da adição, vários aspectos precisam ser controlados. Então, é necessário verificar quanto mineral foi incorporado, qual forma química foi escolhida, se essa forma apresenta boa disponibilidade, e também a gente precisa olhar se permanece estável durante o processamento e durante o armazenamento. Além disso, o mineral pode alterar sabor, cor, conservação e também pode interagir
com outros componentes, né? Então, o ferro exemplifica bem esse desafio. Então, pessoal, fortificação exige combinar dois objetivos, que é benefício nutricional e qualidade tecnológica. Então, depois de garantir o produto, ainda falta comunicar adequadamente essa composição ao consumidor. E aqui a gente chega já começando a querer finalizar a aula, né? Nós fechamos essa cadeia da agroindústria, a necessidade nutricional orienta a formulação ou orienta a fortificação. O processamento transforma o alimento, o controle tecnológico verifica se o produto atende aos parâmetros definidos. E a rotulagem comunica sua composição ao consumidor. Então, o rótulo ele permite identificar, quantificar e comparar nutrientes, né? Mas não modifica a sua quantidade nem a sua biodisponibilidade. Então, chegamos a uma questão que integra toda a aula, né? O valor nutricional de um micromineral depende apenas da sua presença ou também do seu aproveitamento e do modo como o alimento é produzido. Finalizamos essa aula com esse questionamento aí para vocês pensarem, para vocês refletirem um pouco, né? Tá certo? Então, ao chegar no final dessa aula, né, nós podemos reconstruir toda a trajetória dos microminerais, né? Primeiro, nós precisamos saber se eles estão presentes no alimento, né? E compreender as suas funções. Mas aprendemos que presença não significa aproveitamento. Então, a forma química, a composição da refeição, a absorção determina quanto estará biodisponível. Quando entramos na agroindústria, né, nós acrescentamos outra dimensão, né? O processamento pode remover ou preservar minerais, né, enquanto que a fortificação pode aumentar a sua oferta. E essas intervenções precisam ser controladas quanto à quantidade, à estabilidade e à qualidade, então, além de corretamente informados ao consumidor. Então, pessoal, quando avaliamos o valor nutricional de um alimento, não podemos olhar apenas para o número ou para a presença de um mineral no rótulo, né? Nós precisamos relacionar quanto está presente, quanto pode ser aproveitado, quanto o organismo necessita e o que acontece com esse alimento durante a sua produção. Essa é a ideia que conecta toda a aula, né? Microminerais são necessários em pequenas quantidades, mas o seu benefício depende de uma trajetória, do alimento ao organismo e à agroindústria ao consumidor. Beleza? Então, ficamos por aqui. Desejo a vocês bons estudos.